Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo podcast Desbloqueie Sua Mente. Que alegria receber vocês aqui. Queria agradecer todos os comentários que nós recebemos no nosso primeiro podcast e esse é muito especial. Nós vamos trazer um tema que eu tenho certeza que vai agregar demais para você. Nós vamos falar hoje sobre procrastinação. Quem aí nunca adiou ou já adiou algo muito importante na sua vida? E comigo aqui está o meu amigo Leonardo Rocha. Léo. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Alegria enorme estar aqui, mais um dia, nosso segundo programa, Desbloqueie Sua Mente, e falando de um tema tão importante, como a procrastinação. Quantas pessoas hoje sofrem, amiga, nessa área, e a gente poder falar disso e trazer para vocês aí insights que com certeza vão desbloquear sua mente nessa área é algo muito prazeroso para nós. Ótimo. Bom, gente, no nosso primeiro podcast, nós falamos que nós não gostamos de ficar escondendo ouro, não. A gente já começa entregando conteúdo. Verdade. Até porque eu quero muito que vocês assistam esse podcast até o final. Então, é muito importante você assistir até o final. Se possível, tenha até uma caderneta, um caderno aí em mãos, uma caneta para vocês anotarem, porque nós vamos dar dicas práticas de como vencer a procrastinação. Como parar de adiar aquilo que é necessário fazer. Então fica essa dica. E eu queria pedir um apoio para vocês, pedir uma ajuda para vocês. Uma ajuda, Léo, é um combo que eu vou pedir para eles. O combo é: curta esse vídeo, comente a nossa publicação e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Esse é o combo para nos deixar muito felizes e depois nós vamos ler todos os comentários e no próximo programa nós vamos também trazer aqui comentários de vocês para o programa 3, podcast 3 nosso. Bom, Léo, então vamos lá, já trazer conteúdo aqui para o pessoal para eles já começarem a anotar. Procrastinação, Léo, eu trouxe até a definição certinha para a gente não ter erro, é o hábito de adiar atividades ou demorar um tempo maior que o necessário para executar uma tarefa. No português, bem claro, é deixar para depois o que eu deveria fazer agora. E aí, Léo, eu sei que você já passou por isso na sua vida, sei que você não é único, porque a maior parte da população mundial é procrastinadora até crônica. Verdade, amiga. Então, a procrastinação, é algo que eu vejo que afeta bastante, a nossa vida. Eu já sofri muito nessa área, até mesmo porque, como você mesmo disse, todo mundo procrastina, pessoal? Acho que não tem ninguém que nunca tenha procrastinado algo, que tenha deixado de fazer algo, mas a gente precisa entender, que apesar de todo mundo procrastinar, a gente precisa ver qual nível, qual grau que está afetando a nossa vida. Porque muitas vezes, você que está me ouvindo aí, talvez, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida, quantas coisas já passaram na sua vida que poderiam talvez te levar para um patamar totalmente diferente e você não conseguiu, por quê? Porque deixou para depois, porque não teve o comprometimento e não conseguiu fazer. Então hoje nós vamos trazer aqui alguns conceitos para você entender como que isso funciona e como usar ferramentas, gente. Tudo é ferramenta para que você possa, de uma vez por toda, ficar livre da procrastinação. Ótimo, Léo. Bom, e eu vinha junto com o Leonardo agora e a gente comentava que a procrastinação, o problema dela não é só que ela vai adiar coisas importantes na sua vida. Por exemplo, tem pessoa que está procrastinando para poder emagrecer. Tem pessoa que está procrastinando para poder mudar de carreira. Às vezes está infeliz na carreira, mas vai adiando, vai adiando, vai adiando esse sonho de mudar. Tem pessoa que procrastina no relacionamento. Tá com relacionamento, sabe que precisa investir tempo, investir atenção, mas está procrastinando. Enfim, tem várias maneiras da gente procrastinar e adiar coisas importantes da nossa vida. Mas tem um ponto crítico da procrastinação que eu queria falar com vocês. Ela não é ruim só porque distancia você dos seus objetivos. Ela é ruim também porque ela traz com ela consequências emocionais muito sérias. Por exemplo, as pessoas procrastinadoras são pessoas também que têm mais ansiedade. Então, você adiar coisas que você deveria fazer gera ansiedade. Outro ponto, as pessoas que procrastinam, elas têm mais tendência a ter depressão. Sim. Sabia disso, Léo? Sim, amiga, eu já vi alguma coisa sobre esse assunto
e justamente pela frustração, né, de muitas vezes sonhar, criar uma expectativa em relação a algo e não conseguir realizar. Então, com certeza é algo preocupante. Preocupante. E tem mais coisas, Léo, que a procrastinação também gera estresse. Então, pessoas procrastinadoras são mais estressadas e com estresse vem aquele tanto de doença que está associada ao estresse. Por exemplo, gastrite, síndrome do intestino irritado, essa palavra, Fibromialgia, isso, essa fibromialgia. palavra aí que o Léo falou, que eu perdi aqui, e algo também terrível que a procrastinação gera, baixa autoestima, porque a pessoa procrastinadora se sente incapaz de realizar, se sente incapaz de conseguir aquilo que ela planeja. Ou seja, ela fica se sentindo sempre para baixo. Verdade. Bom, Léo, e duvida de si próprio. Eu escrevi isso aqui que eu acho que é muito pesado, mas é muito importante a gente falar. Quem procrastina duvida de si. Sim, e para a gente começar, né, amiga, a gente poderia trazer aí algumas características, né, dos procrastinadores. Talvez você está me ouvindo aí e fala, não, esse conteúdo não é para mim, porque eu sou uma pessoa super Que focada, faço e né, que tal. faz o que tem que ser feito. Mas então a gente vai trazer algumas características. E a primeira delas, amiga, é que um procrastinador, ele não consegue colocar em prática os seus sonhos e objetivos. São pessoas muitas vezes talentosas, não sei se você já conviveu com alguém assim, pessoas talentosas, pessoas que sonham muito. Eu, durante a minha vida, eu lembro que eu vivia isso, porque onde eu ia, as pessoas que me conheciam, às vezes as pessoas falavam algo para mim que massageava o meu ego, mas que era algo terrível. As pessoas falavam assim: olha, você tem muito potencial. E onde eu ia na escola, na igreja, onde fosse, as pessoas diziam: olha, você tem muito potencial, você tem muito potencial. E eu, durante muito tempo, Aline, eu até procrastinei, por quê? Porque eu achava que aquilo era um elogio. Eu me Uhum, sentia bem as pessoas falarem: aham. nossa, que cara bacana, esse cara tem muito potencial. Mas depois, no meio da jornada, eu fui aprender, amiga, que se eu ouvir essa frase, né, que tanto massageia nosso ego, na verdade, não é um elogio, é uma crítica. Então você que está me ouvindo aí, quando você ouve alguém dizer para você que você tem muito potencial, na verdade essa pessoa está dizendo que você poderia estar fazendo algo muito maior e melhor e você não está fazendo. Ou seja, você está fora do propósito, você está fora da visão. Exatamente. Quando nós pegamos, pessoal, uma semente ela carrega em si um grande potencial. Sim, Por exemplo, uma semente lá de manga. Ela carrega em si um grande potencial de ser uma mangueira frutífera, dar muitos frutos, alimentar pássaros, alimentar pessoas. Então, quando nós temos um grande potencial, nós só somos uma semente, que não foi, aquela semente não foi colocada ali na terra para verdade. germinar e dar frutos. Então, se você tem sido uma pessoa que tem escutado, como o Léo escutava, nossa, você é cheio de potencial. Você já começa a refletir: meu Deus, será que eu estou colocando essa semente, esse potencial que eu tenho para começar a agir, para frutificar, para dar bons frutos para a minha vida e para a vida das outras pessoas? Então é um ponto muito importante. E, Léo, já vou trazer a segunda característica do procrastinador aqui. Você falou a primeira e agora eu vou falar a segunda. Tem dificuldade de cumprir prazos. Nu. Dificuldade de cumprir prazo. Gente, isso é algo interessante, porque apesar de todos nós sabermos que deixar para a última hora, né, vai causar um sofrimento enorme, eu lembro que uma vez eu estava estudando sobre isso, porque eu lembro quando eu estava estudando na faculdade e até mesmo na escola normal, eu lembro que muitas vezes tinha um trabalho para entregar e eu ficava esperando até a última hora para entregar. A última A madrugada, né? última madrugada. E por quê? Depois eu fui entender, gente, que gera uma certa adrenalina você entregar na última hora. Seu corpo, ele começa a entender aquilo como algo positivo. Então, a pessoa que é procrastinador, ele tem grande dificuldade de cumprir prazo, até mesmo porque gera prazer. Então você tá ali na noite, aquele desespero, aquela coisa toda, você fala: é um sofrimento, mas inconscientemente aquilo gera estímulo. E você acaba viciando em fazer isso, e às vezes você consegue concluir e dá certo,
Mas muitas vezes às vezes você não consegue e isso gera prejuízo e gera sofrimento. Sim. E falando de carreira, pessoas procrastinadoras, né, pessoas que têm dificuldade de cumprir prazos, elas vão ter muita dificuldade na carreira, Léo. Então, às vezes, as pessoas me procuram e falam: "Ah, Aline, eu faço tudo, mas eu não estou conseguindo crescer na minha carreira". Aí, quando você vai perguntar: "Ah, você cumpre o que é pedido para você e entrega as coisas no prazo?". "Não, às vezes eu preciso fazer ajustes", porque também tem uma relação, talvez, com o segundo ponto aqui, na verdade, o terceiro ponto, que é a característica de um procrastinador, que é estar sob constante estresse. Então, Verdade. aquela pessoa que fala: "Não, mas eu só ando na correria. Ah, eu tô me dedicando muito. Não, tô aqui na correria, tô". Tem até uma frase que as pessoas falam: "Eu tô garrado". Eu Sim, detesto escutar isso, gente. "Ah, eu tô garrado, eu tô garrado, eu tô garrado". É uma forma coloquial de falar, mas de sim. pessoas procrastinadoras que vivem sob constante estresse. Sim, amiga, e é algo terrível, né, e tá totalmente ligado ao que você falou logo no início. Então tem pessoas hoje aí que estão doentes, que vão às vezes a pessoa morre, né, tem um AVC, tem uma pressão alta, tem por quê? Porque são tão procrastinadores, mas tão procrastinadores, que Uhum. elas vivem sob constante estresse. Estresse. E aí isso, né, une com essas doenças aí que você comentou, né, depressão, dores musculares, e aí começa a tomar remédio e como a própria Bíblia nos diz, né, um abismo chama outro abismo. Verdade. Então se você está vivendo qualquer um tipo dessa situação, é a hora de você olhar para dentro de você e começar a se identificar. Talvez, né, você que acha: "Ah, eu não sou procrastinador". Se você está vivendo questão de, né, forte estresse, questões emocionais, não consegue cumprir prazo, não consegue alcançar seus objetivos, é aquela pessoa que sonha muito, que projeta muito, que tem ideias extraordinárias, mas não estão vendo os frutos dessa ideia, tá na hora de você analisar e ver se não tem alguma coisa errada aí. Léo, e vou aproveitar para falar o quarto item aqui, para saber, e essa pessoa que está nos escutando ou nos vendo agora no YouTube, ela saber se ela de fato é procrastinadora ou não. Vive uma agonia com a quantidade de urgências para resolver. Pessoa que adia tudo e no final sobra aquele tanto de coisa para fazer e aí tudo vira urgência. A urgência, na verdade, é aquilo que você não fez no prazo que você deveria ter feito e agora virou uma urgência. Então, Léo, quarto ponto aí, comenta para nós, Uma por favor. agonia. Então, pessoal, a procrastinação ela gera isso em nós, né, a pessoa que procrastina, muitas vezes ela não coloca na balança, ela vai levado muito pelo prazer imediato. A verdade, gente, é que o nosso cérebro ele não gosta de enfrentar dificuldades. É muito mais fácil você sentar e, né, e maratonar uma série da Netflix, que às vezes ler um livro que você precisa ler, entregar um trabalho que você precisa entregar, cumprir um prazo que seu chefe te determinou. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, amiga, a gente vive uma vida aí cheia de urgência, cheia de preocupações, cheia de sofrimento. Por quê? Porque não deu foco naquilo que precisa dar para poder transformar essa vida, né, de procrastinação em uma vida produtiva, uma vida de resultado, onde a gente se sente bem e consegue contribuir também com as pessoas que estão à nossa volta. Ótimo. E agora o último item aqui, a última característica de um procrastinador, para você saber se você é ou não um procrastinador. O procrastinador nunca termina o que começa. São aqueles famosas pessoas que começam 1 milhão de faculdade, não termina nenhuma, começa 1 milhão de curso, não termina nenhum. Até aquele potinho da vitamina, sabe aquela vitamina C que a gente compra? A Verdade. pessoa que compra aquela quantidade de vitamina e para tudo na metade, quando vai olhar, a validade já venceu e não tomou nada. Léo, eu era essa pessoa, tá? Nossa, então são os Eu dois, 2, com certeza, eu era essa pessoa extremamente procrastinadora, inclusive com a minha saúde, e eu era essa pessoa que comprava a vitamina C, não tomava, tomava metade, e quando eu ia ver o potinho caro, né, porque vitamina C, essas vitaminas, vou fazer propaganda aqui, mas é coisa cara. Quando eu ia ver, já estava vencendo e eu não tinha tomado. Agora, Léo, eu tô tão firme nas minhas convicções e para eu não parar, que eu fico atenta até os vidrinhos de vitamina. Sim, Eu fico assim até terminar o último, é igual a página do livro, eu preciso terminar até a última página, mesmo que o livro for ruim, eu sim, leio ele até terreno. o final. Amiga, e aí remete àquela frase, né, gente, tem uma frase que eu amo, né, que mudou a minha vida. Quando a Aline falou desse último ponto aqui, na hora já vem, né, aquele flash, porque eu fui essa pessoa, né, que até os meus 30 anos de idade,
eu fui aquela pessoa que nunca terminava nada que começa. Então, assim, entrei em várias faculdades, cursos, várias coisas que eu fiz, tudo começava e não terminava, começava e não terminava. E, na verdade, aquilo virou parte da minha identidade. Eu comecei a assumir aquilo como meu. Então, toda vez que eu falava, eu comunicava em narrativa, né, algo também muito importante, eu já falava, eu nunca termino o que eu começo, eu nunca termino o que eu começo. E eu repeti tanto, que minha mente acreditava, era uma crença. E eu ouvi uma frase, gente, que fez muito sentido na minha vida e eu quero que você preste bastante atenção. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. E eu fui entender que na minha vida, apesar de eu ter corrido demais, eu era aquela pessoa que parava. E, portanto, eu não chegava em lugar nenhum. Eu lembro que eu era uma pessoa, né? Eu até gosto também que diz assim, né? Querer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu queria tudo. Eu queria empreender, mas eu queria vender roupa, eu queria vender sapato, eu queria vender bijuteria, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E, na verdade, eu não terminava nada. Tinha um vício emocional de recomeçar, e estava sempre recomeçando, sempre recomeçando. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo aí, se você hoje olha para a sua vida e você vê que você está parando no meio do caminho, você não está chegando, você não está cumprindo com seus objetivos, grava essa frase: quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, se você hoje está cursando qualquer área da sua vida, seja uma faculdade, seja um curso, um vídeo, você começou a ver esse vídeo nosso aqui, Vai até o fim. vai até o final, amigo. Começa com pequenas coisas e você vai ver o quanto isso vai ser poderoso para transformar a sua vida. Exatamente, Léo. Esse vídeo já é um primeiro ponto. Veja esse vídeo até o final. Veja ele, já vai ser o primeiro item que você vai fazer assim, ó, check, consegui. Terminei algo que eu comecei. É Sim, importante. Bom, e nós falamos as 5 características, Léo, de um procrastinador. Então, agora, quem nos escutou já sabe se ele é ou não procrastinador. verdade. Às vezes você não tem todas as características, mas você tem uma característica, ou 2, ou 3. Mas é importante para o processo de mudança a tomada de consciência. Então, hoje, quando a gente traz esses 5 pontos, você consegue tomar consciência. Será que eu sou uma pessoa que não consigo pôr em prática as minhas ideias e projetos? Outro dia eu conversava com uma pessoa, e já uma pessoa com mais de 50 anos, e ela falou assim: Aline, desde a minha juventude eu quero ter um negócio, um restaurante. Desde que ela é jovem, ela quer ter um restaurante. Ela tem 54 anos. E até hoje ela não colocou esse projeto em prática. E aí, quando ela perguntava para mim se ainda era tempo, eu falei: é claro que é tempo. Verdade. É tempo de pegar os projetos engavetados, os projetos que estão aí há anos, e colocar em prática. Com mais força, com mais vontade, com certeza a gente consegue. Então, você às vezes não se encaixou nos 5, mas se encaixou em um. E a tomada de consciência é muito importante para que você comece o processo de mudança. E aí, Léo, agora a gente vai falar sobre o que causa a procrastinação. Nós falamos as características e agora nós vamos falar a causa. E a primeira causa, Léo, e vou deixar você comentar, é o medo. Sim. O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não dar conta, o medo de se frustrar. Maravilha, amiga. Pessoal, e esse ponto, né, que a Aline está trazendo, ele é crucial para você entender. Muitas vezes, quando se fala de procrastinação, as pessoas às vezes associam que procrastinação está ligada à preguiça, não é mesmo? Ah, fulano é preguiçoso, é por isso que procrastina. E nem sempre, gente, é preguiça. Na grande maioria das vezes, existe algo por trás disso que, quando você entende, você vai conseguir eliminar de vez da sua vida a procrastinação. E o medo, gente, que a Aline acabou de dizer aqui para nós, é algo crucial que muitas vezes impede você, né, de fazer aquilo que tem que ser feito. E você pode estar pensando medo? Medo de quê? Gente, o medo de fracassar. O medo de dar errado. Muitas pessoas procrastinam na sua vida, por quê? Porque elas têm tanto medo de, por exemplo, de estudar e de fazer o que tem que ser feito e chegar na hora e não for aprovado, que elas preferem não estudar. Elas preferem fazer mais ou menos, porque ela fala assim, quando alguém chegar e falar, ficou mais ou menos, ela fala, mas eu também não me Fiz de qualquer preparei, eu fiz jeito. de qualquer jeito, porque ela tem medo da frustração de fazer, estudar, se preparar e chegar na hora a coisa não acontecer. Outra coisa importante também, gente, relacionada ao medo, existe 2 tipos de medo. Tem o medo real,
que é o medo que nos protege, que é o medo, né, que todos nós conhecemos. Às vezes você tem medo de altura, você tem medo disso, e realmente faz sentido. Às vezes você tem medo de andar em alta velocidade, tem medo de pular de paraquedas e você pode morrer, você tem medo de mergulhar porque você pode afogar, realmente faz sentido. Mas tem um medo imaginado, que é aquele medo que às vezes nunca vai acontecer, mas está ali no seu subconsciente. E quantas pessoas hoje elas procrastinam por medos de coisas que nunca vão acontecer? Medo de perder o dinheiro, medo de investir e não ter resultado. Eu vejo muitas vezes nós que trabalhamos nessa área de desenvolvimento pessoal e a gente está em constante investimento, fazendo curso, fazendo treinamento, fazendo podcast. As pessoas olham e falam, cara, vocês não têm medo? Amigo, nós temos prudência, mas se a gente permitir que o medo nos paralise, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, muitas pessoas hoje, elas não conseguem deixar a procrastinação do lado por causa do quê? O medo. Medo da frustração, medo do que as pessoas vão pensar, medo de falhar, medo de não conseguir. Então, se você hoje está vivendo a procrastinação, começa a olhar para dentro de você se não existe algum medo que está te paralisando. E se tiver, meu amigo, você precisa eliminar esse medo. Você precisa trazer isso para o seu racional e começar a fazer perguntas se realmente esse medo é um medo real Ou ou imaginado. imaginado. E é importante falar que coragem não é a ausência do medo, mas é ir mesmo com medo, né, Léo? Verdade. Essa é a definição de coragem. Às vezes a pessoa fala assim: ele é corajoso, ele não tem medo. Não, ele é corajoso, ele tem medo, mas mesmo com medo, ele não deixa de parar o que é preciso ser feito, mesmo que tenha medo. E eu tenho uma questão pessoal também com relação a isso, Léo, com relação ao medo. Medo de fracassar, medo de errar. Eu procrastinei uma decisão na minha vida por muitos anos. Acredito assim que por 7 anos, que é o tempo de nascimento do meu filho, eu queria fazer uma transição de carreira, sair da CLT e ir ter o meu próprio negócio, a minha própria empresa, mas eu tinha muito medo. E foi engraçado que quando eu tive que tomar essa decisão, que realmente a decisão amadureceu dentro de mim, foi o momento mais difícil, porque eu estava numa empresa muito boa, com uma chefia muito boa, trabalhando com pessoas extraordinárias, numa condição que eu nunca imaginava ter. Empresa que realmente tinha o total, que a gente chama de fit cultural, o total fit cultural comigo, sabe? Que eu estava ali, meu Deus, eu estou bem aqui. Mas mesmo estando bem, não era o que eu sonhava em ter mais tempo Tem com os meus filhos, flexibilidade, né? em ter mais flexibilidade, e aí eu tive que tomar essa decisão mesmo morrendo de medo. E olha, uma decisão que demorou 7 anos, Léo, para sair entre tomar a decisão e executar. E eu sempre procrastinava: "Não, mas eu tenho que ter isso. Não, mas é melhor que isso aconteça. Não, o perfeito nunca vai existir". Verdade. Mas a gente precisa dar sequência aos nossos sonhos, mesmo que o medo bata na nossa porta, né, Léo? Bom, Léo, e o segundo ponto que causa procrastinação é o não merecimento. Sim, amigo. O não merecimento também é uma das principais causas da pessoa, muitas vezes, procrastinar aquilo que tem que fazer na sua vida. Uhum. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque as pessoas não entendem, não sabem, né, como a nosso cérebro ele funciona. Então, pessoas que não se sentem merecedoras, muitas vezes por não gostarem do que são e terem, né, uma crença de identidade disfuncional. O que que é uma crença de identidade disfuncional? A gente fala assim, a pessoa fica um pouco perdida. Gente, uma pessoa sadia, uma pessoa que verdadeiramente sabe, né, quem é e que alcança grandes objetivos, o maior valor da sua vida está pautado naquilo que ela é, na Uhum. sua identidade. E muitas vezes, por a pessoa não entender isso, ela começa a achar que ela é aquilo que ela faz, aquilo que ela tem. Então, uma pessoa que tem esse não merecimento e não se sente merecedora de forma inconsciente, às vezes ela vai tomar atitudes que impedem, né, que ela alcance seus objetivos. Então, às vezes ela não vai estudar para uma prova, ela não vai se preparar para um concurso, ela não vai fazer aquele curso que levaria ela para o próximo nível. Mas a pessoa, ah, não, eu não fiz o curso por causa de dinheiro. Não é. É porque você não se sente merecedora. É igual o financeiro, né? A gente, esses dias, deu um seminário lá em Ipatinga, até um beijo pro pessoal da Pibane aí de Ipatinga, e foi algo assim extraordinário, por quê? Porque a gente falando de finanças, e em finanças tem muito isso. Se a pessoa não se sente merecedora de ser rica, de ser próspera, de prosperar, e se sente culpada por alguma certa forma por causa do dinheiro, ela nunca vai prosperar. Então, muitas pessoas hoje elas estão procrastinando, por quê? Porque de forma inconsciente elas se sentem culpadas.
E a pergunta é, gente, o que que um réu merece? Se você olha para você e você não se sente merecedora, você sente que você nunca termina o que você começa, você está sempre se criticando, você acha que você vai prosperar? Não, um De réu jeito merece nenhum. castigo. Então Sim. você vai buscar se punir, e a forma de se punir muitas vezes é procrastinando para não alcançar esse objetivo. Ô, Léo, um bom exemplo de identidade disfuncional é naquele filme A Era do Gelo, tem uma mamute que ela foi criada como gambá. E ela acredita que ela é uma gambá. E ela não Verdade. consegue ter comportamentos de mamute, né? Então Sim, ela não consegue atingir os resultados de mamute porque ela se sente como uma gambá. Esse é um exemplo muito claro de identidade disfuncional. sim, excelente exemplo, amigo. Nesse filme a gente vê isso, e todo o comportamento, toda a ação, né, até a força dela estava totalmente baseada naquilo que ela acreditava. Então pessoas, gente, que têm uma identidade disfuncional, elas são assim, às vezes são pessoas criadas, né, para viver uma vida extraordinária, para fazer o melhor, mas por não se verem daquela forma, aceitam qualquer coisa, aceitam menos do que merece. Tem uma imagem também muito clara na internet, às vezes colocam assim, um elefante preso num toquinho de pau, pequenininho. Sim, sim, E as pessoas não sabem que, na verdade, foi feito um estudo com o elefante e o elefante pequenininho, filhotinho, era preso num toquinho de pau. E como ele não conseguia sair, porque ele era um bebezinho elefante, né, pequenininho, sim, ele não conseguia romper ali com aquelas cordas finas, mas ainda era pequeno, ele cresce achando que ele não dá conta. E aí ele já é um elefante robusto, já é um elefante adulto, mas ele continua sendo preso por uma pequena corda, por sim, não achar que ele é capaz, por não achar também que ele é merecedor da liberdade. Então é verdade. também um exemplo de identidade disfuncional. E as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora podem olhar para elas e pensar: será que eu tenho alguma identidade disfuncional sobre realmente o que eu sou? Às vezes você se sente incapaz, você se sente que não dá conta de realizar, não dá conta de concluir aquilo que você precisa concluir, mas na verdade você é capaz. O que pode estar acontecendo é você ter uma identidade disfuncional sobre você mesmo. Você, na verdade, não sabe o que é e nem o que é capaz de fazer. Nem quem é e nem o que é capaz de fazer. Então, Léo, agora nós vamos para o terceiro ponto. A gente trouxe uma colinha hoje, viu, gente? Que é uma aula. Por isso que eu falei com vocês, que você, ó, aqui, ó. Vocês podem anotar, porque é uma aula que a gente está dando. Nós nos preparamos para dar essa aula para vocês. Vocês podem anotar aí também. E o terceiro ponto também que causa a procrastinação é a falta de objetivos claros. Amiga de Deus, é o ponto. Gente, tem uma pesquisa, gente, que diz que apenas 2 a 4% da população tem metas claras, e a grande maioria apenas sonham. Ou seja, quando a gente conversa às vezes com as pessoas, né, os amigos, todo mundo: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo", mas se você perguntar: "Você tem uma meta clara?" Por exemplo, nesse ano de 2023, você sabe exatamente o que você quer? Como você quer chegar no final desse ano? Quanto de dinheiro você quer ter na sua conta? Como que você quer estar de saúde? Qual casa que você quer morar? Qual carro que você quer dirigir? Qual empresa que você quer trabalhar? Porque quem não sabe onde quer chegar, gente, como diz aquela frase, né, já tá clichê hoje, qualquer caminho Serve. serve. Então, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas hoje elas não alcançam esses objetivos simplesmente porque elas não têm um objetivo. Então, a procrastinação, gente, ela é baseada também, um dos fatores de procrastinação é a falta de metas e objetivos claros. Então a pessoa, às vezes, ela fica vivendo, amigo, igual um zumbi, né? Entra dia, é comer, beber, pagar conta, fazer isso, fazer aquilo, e contando o dia para chegar o final de semana, para aproveitar. Então, gente, um procrastinador, ele é procrastinador porque ele não tem metas claras. E se você não tem metas claras, amigo, você não consegue levantar da cama. Você não consegue levantar da cama. Se você tem metas claras, você fala: "Cara, eu preciso perder tantos quilos, eu quero correr uma maratona, eu vou ter uma prova". Meu amigo, se você tem metas claras, você pode ter certeza que você vai alcançar seu objetivo. Com certeza. E o quarto ponto, na verdade, quarto ponto é a falta de foco. E sobre foco a gente pode falar bem, né, Léo? Sobre Sim. foco, queria que você comentasse aí para nós sobre esse Sim, quarto sim. ponto. É, foco, gente, é outro ponto importante, né. Uma vez eu vi um livro que eu li, falando justamente disso, né, que crianças que se distraem com qualquer coisa.
E quantas vezes hoje nós estamos procrastinando, por quê? Porque a gente não tem foco. Nós somos bombardeados hoje, né, com diversas informações, através da internet, através da mídia, através do celular. E quantas horas nós perdemos, gente? Esse aparelhinho aqui, ó, que é uma bênção, mas quantas horas a gente perde aqui porque não tem foco. Às vezes você tem que fazer um trabalho e tá ali, aí de repente você lembra, chega uma solicitação no WhatsApp, no Instagram, e a gente fica ali, fica ali, fica ali, e não consegue o objetivo, não consegue realizar, não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Então, se você hoje não entender a importância de você manter o foco para você alcançar seus objetivos, amigo, você vai ficar igual criança, andando para um lado para o outro, querendo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, esse ponto também é algo crucial. Pessoas que conseguem realizar o extraordinário, amiga, são pessoas focadas, focadas naquilo que quer. Você Uhum. pode ser o que você quiser nessa terra, o que você quiser ser nessa vida, você pode ser, desde que você tenha foco, determinação, que você não pare no meio do caminho. Então, Ótimo. focar, saber exatamente o que você quer e concentrar energia ali é crucial para você alcançar esse objetivo. Ô, Léo, e comentando sobre foco, eu queria dizer que muitas pessoas sabem o que elas não querem, Sim, verdade. mas elas não sabem o que elas querem. Por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala: "Aline, eu quero um novo emprego". E aí, que área que eu pergunto, né? Que área que você quer trabalhar? Qual que é essa vaga de emprego? Que salário que você quer responder? A pessoa fala assim: "Não, eu não quero é trabalhar com isso. Eu não quero é ter que pegar ônibus muito cedo. Ah, eu não quero". Ela sabe exatamente tudo que ela não quer, mas ela não sabe o que ela quer. E para a gente manter o foco, nós precisamos e ter um foco claro, nós precisamos saber exatamente o que a gente quer, não o que Sim. não quer. Você aí que está procurando um casamento, uma esposa, um marido, você tem que saber o que você quer e não o que que você não quer. Detalha o que que você sonha, aquilo que é o meu objetivo é isso, e não o que você não quer, porque a nossa mente ela vai correr atrás daquilo que ela projeta, né, Léo? Sim. E se a gente ficar só projetando o que a gente não quer, nós vamos É, conseguir o que a gente não quer. e é aquilo, né, amigo? Aquilo que você foca, expande. Por que que tem pessoas que, né, acho que nosso último podcast a gente até falou disso, né? Os acontecimentos acontecem na vida de todo mundo. Crise vive todo mundo. O Brasil mesmo, você fala, não, que a gente está vivendo uma crise. Eu falei, não, gente, deixa eu contar uma coisa para você. O Brasil sempre viveu em crise. Termina uma crise, começa outra, termina uma crise. Mas por que que tem pessoas que crescem, tem pessoas que prosperam, tem pessoas que têm um resultado extraordinário e outras não? Por causa do foco. Então tem pessoas hoje que estão aí desesperadas, focadas assim, ai meu Deus, vai cortar minha luz, vai cortar minha água. E tem pessoas pensando assim, o que que eu preciso fazer para poder sair desse lugar onde estou para chegar onde eu quero ir. Outro dia a gente foi fazer o seminário, já comentei aqui, né, de finanças, lá em Patinga, e quando a gente voltava de Patinga, eu passei com a minha esposa, a Aline estava comigo no carro, e a gente passou por um lugar onde eu fazia caminhada há uns anos atrás, um momento, assim, bem desafiador da minha vida, e eu fiquei pensando, falei: "O que que me tirou daquele lugar?" Ô, pessoal, deixa eu só comentar como que era o lugar que o Léo caminhava, tá? Porque tem que fazer um adendo. Estava com a esposa dele, a filha dele e ele voltando de Ipatinga, né? Sim. E aí nós passamos, gente, simplesmente o Léo falou que lá onde ele fazia caminhada era o lugar de desova de corpos. Pessoas eram assassinadas lá na região que ele morava, e onde que os bandidos jogavam os corpos? Nesse lugar. Na hora que ele falou, eu já vi aquele desenho macabro, sinistro na minha mente. Eu falei: "Nem que me pagasse ouro, eu andaria nessa estrada, de jeito nenhum". Mas era a estrada que ele tinha Sim, para andar, né, era um Léo? lugar perigoso, jogava animais também, mau cheiro. E às vezes as pessoas falam assim: "O que que te tirou desse lugar?" Gente, eu sei exatamente o que me tirou. Ao invés de eu estar ali reclamando, murmurando, né, lamentando, lamuriando, a pergunta que eu fazia para mim mesmo: "O que que eu preciso fazer para sair deste lugar?" E quando você faz essa pergunta, gente, você acredite você ou não, o cérebro ele vai buscar a resposta. Então, muitas pessoas hoje, elas não mudam de vida, elas não crescem, elas não vivem o extraordinário, por quê? Porque elas estão fazendo a pergunta errada. Elas estão sempre ali questionando, lamentando, lamuriando, quando na verdade, quando você foca e você fala: "O que eu preciso fazer?", amigo, passa um dia, passa 2, passa 3, você vai descobrir a forma. Você vai descobrir a forma. Você tem que Sim. saber o que você quer. Grava isso, você precisa saber o que você quer, o como Vai vir. vai vir. Então, quando você sabe o que você quer, o como
vai aparecer para você. É, exatamente. Eu tenho esse exemplo porque uma vez eu fiquei um pouco desesperada do como, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria acordar de manhã, tomar café com os meus filhos, fazer os deveres de casa com os meus filhos ainda em casa, preparar o almoço, levar eles para a escola e só depois, na parte da tarde, trabalhar. E isso era o meu sonho, o que eu queria para minha vida. E eu pensava assim, mas como que eu vou conseguir? Que lugar que vai permitir que eu trabalhe só na parte da tarde? E aí eu ficava remoendo, sofrendo com aquilo, porque era o que eu queria. E às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: mas você quer coisa demais, né? Você já tem tanta coisa, você já tem uma família maravilhosa, você já tem um ótimo emprego, você já tem um ótimo, um excelente, um trabalho numa excelente empresa, você ainda quer isso, mas era o que eu queria. Porém, o como, gente? O como, eu não sabia no início. O como foi aparecendo depois que eu tinha claramente o meu objetivo, o que que eu queria. Aí o como foi se desenrolando passo a passo. Não foi também do dia para a noite, mas foi desenrolando ali passo a passo. Então, é isso mesmo, Léo, é saber o que você quer. O como vai vir com o Com tempo. certeza, com certeza. E por último, o que causa procrastinação? A falta de se perdoar. Sim. O estado, né, amiga, de não perdão. Gente, muitas pessoas hoje estão vivendo, né, o pior ano da sua vida, vivendo momentos terríveis porque não consegue se perdoar. Tem pessoas que simplesmente desistiram de lutar, desistiram de fazer porque não consegue se perdoar. Sim. Então, a melhor maneira de você se livrar da procrastinação é você conseguir perdoar a si mesmo. Olhar para dentro de você não como um acusador, com um chicote, né, como nós falamos na semana passada, mas que você possa olhar para dentro de você com amor, com perdão, sabendo que se você ainda não terminou, você não fez aquilo que você deveria ter feito, você ainda não fez. Você pode fazer. Gente, a gente está sempre a um passo, a uma decisão de mudar a nossa vida. Um passo. Tem pessoas que falam assim: ah, não, porque é muito difícil. Não é difícil, é uma decisão. Uma decisão pode mudar a sua vida. Então as pessoas às vezes desistem, amigo, quando estão próximas de alcançar seus objetivos. Tem um Sim. livro, gente, eu até recomendo ele, do Napoleão Hill, que ele conta uma história, né? Quem pensa enriquece, depois você vê lá. E essa história me impactou muito, que conta a história de um homem que começou a cavar um garimpo, né? Uma mina de ouro. E quando ele começa a cavar ali, ele acha um veio de ouro e começa a cavar. Quando ele vê o veio, ele fala: pronto, agora, né, vou ficar bilionário. O que que ele faz? Ele vai lá, pega tudo que tem, pede os parentes, isso é uma história real, pede os parentes, junta a maior quantidade de dinheiro, vai lá, compra o maquinário e começa a cavar. Quando ele começa a extrair o ouro, de repente, do nada, o veio do ouro se perde. E quando o veio do ouro se perde, ele vai cavando, cavando, cavando e não acha mais. Ele desiste, tá? E desiste desse veio do ouro e vende o material que tinha ali, né, que tinha o Uhum. equipamento, para o ferro velho que estava lá próximo do garimpo. E o cara do garimpo, muito estratégico, muito esperto, ele falou: quer saber? Eu vou contratar um perito. Ele foi lá, contratou um perito para avaliar a mina antes de fechar tudo. E o que que ele descobriu? Que o veio do ouro era normal se perder. E aí eles cavaram 1 metro a mais, 1 metro, e achou o maior veio de ouro, se não me engano, do Colorado. Eu vi, gente, o maior veio de ouro. Então, tipo assim, esse dono desse ferro velho, ele ficou milionário, bilionário através daquilo ali. E Uhum. aí você deve estar pensando: não, coitado desse cara que vendeu. Não, gente, olha pra vocês verem como que é o poder de você se perdoar. Esse cara, ele se perdoou. Ele começou a trabalhar como um corretor de seguro. Só que dessa vez ele começou a trabalhar com a mentalidade seguinte: eu sou o homem que parou 1 metro do ouro. Portanto, eu nunca mais vou parar. E esse homem se dedicou ali como vendedor de corretor de seguro e se tornou milionário como corretor de seguro. Então, assim, eu lembro desse livro ter me trago esse insight, veio aqui agora, sabe, amigo? Por isso que eu Uhum. estou trazendo, que muitas vezes você, por ter cometido um erro, por ter cometido uma falha no passado, você olha para você hoje como se você fosse a pior pessoa do mundo. Amigo, amiga, tira esse pensamento de você. Sempre há chance da gente recomeçar. Desde que você aprenda a olhar para os erros, para aquilo que você cometeu e começar a dar um novo significado.
Não um significado de, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um miserável. Mas você precisa olhar e falar, o que que eu aprendo com isso que eu vivi? O que que eu aprendo com isso que eu passei na minha vida? Então isso é a grande chave, aprender a se perdoar, aprender a olhar para você com amor e com misericórdia. E outro ponto importante, seja um imparável. Um imparável é aquela pessoa que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as situações adversas, ela não vai parar. Verdade. Faltando 1 metro para chegar na mina de ouro, não pare. Talvez você, como o Léo falou, você está apenas a 1 metro de chegar no seu objetivo, não pare. Pode estar muito pertinho. Então não pare, continue a sua caminhada. E Léo, e agora nós vamos já partindo para a Pro fase final, final desse vídeo. Inclusive, queria pedir para quem ainda não curtiu, se inscreveu? não se inscreveu no canal e não comentou, por favor, gente, se inscreva, comente, faça o combo. O combo aí para nós é: se inscreva no nosso canal, comente essa publicação e curta essa publicação. É muito importante para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e chegue para mais pessoas. E se você ainda puder pegar um botãozinho de encaminhar, aí vai ser o combo completo. Você vai Verdade. encaminhar para pessoas que esse tema pode ser importante para elas, vai ser ótimo. Bom, e agora, nessa fase final, nós vamos falar como vencer a procrastinação. A gente já falou o que causa a procrastinação, a gente já falou o que é a procrastinação, agora nós vamos falar como vencer a procrastinação. Eu imagino que seja o momento, Léo, que as pessoas estão mais ansiosas. Verdade. Aline, você já falou o que é, você já falou o que causa, eu já entendi que eu sou um procrastinador, agora, pelo amor de Deus, me fala como que vence esse negócio chamado procrastinação, porque eu quero vencer, quero ser feliz, quero abandonar a ansiedade, o estresse. E aí agora nós vamos chegar nesse ponto aí. Verdade. Você que está assistindo e vai assistir até o final, fique ligado que nós vamos dar 7 dicas para você vencer a procrastinação. E eu vou lá, Léo, na primeira. A gente adora falar disso. Então, Sim, a primeira, estabeleça pequenas metas. Ao sim. invés de ter uma grande meta, estabeleça pequenas metas. Amiga, então agora nós vamos entregar um segredo, gente, que eu apliquei na minha vida para poder cumprir minhas metas e objetivos. A Aline já começou falando aí. Eu lembro, gente, que eu era como a grande maioria das pessoas, né? Que chega final do ano, começava, não, que esse ano vai ser assim, que esse ano vai ser assado, e começava a projetar, começava a projetar. Só que isso nunca deu certo, gente. Não deu certo para mim, não deu certo para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque como é que funciona no Brasil? A gente vai empurrando com a barriga, né? Procrastinando. Ah, não, janeiro ainda, tá em muito tempo. A gente pensa tem muito tempo. Ah, tem o carnaval, aí vem o carnaval. Ah, não, tal, e vai empurrando, vai empurrando. Quando chega julho, agosto, setembro, aí a gente faz igual aquele cara lá do o famoso aí, né, o Madeirite. Quem fez, fez. Quem não Não fez, fez, só ano que vem. Aí a gente já começa a procrastinar, jogar para o próximo ano. E aí o que que eu fiz, gente, que foi assim algo transformador e eu gosto de ensinar sobre isso. Gente, eu comecei a criar pequenas metas. Ao invés de eu criar uma meta anual, que eu precisava esperar o ano inteiro para chegar no final do ano e ficar frustrado porque eu não cumpri, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer metas mensais. Então você que quer começar acabar de vez com a procrastinação, se quiser fazer semanal, diária, melhor ainda. Mas, não, Léo, eu acho ainda, eu não sou tão conforme, tão detalhista. Faz mensal. E eu comecei a colocar, esse mês eu vou ler 2 livros, ou 1 livro, depende aí do seu ritmo, vai no seu ritmo. Coloca uma meta que você consiga cumprir. Então, eu colocar, vou ler 1 livro esse mês, vou guardar X esse mês, vou orar, né? A gente é cristão, vou orar tantos minutos todos os dias, vou ler tanto da Bíblia. Gente, eu comecei a criar metas pequenas que aparentemente, né, mas isso aí é muito fácil de fazer. Gente, e é isso é importante, é preciso ser fácil. Meta, gente, por exemplo, você criar uma meta, eu vou caminhar 1 quilômetro. Se você caminha 1 quilômetro, acredite você ou não, o seu cérebro, ele entende aquilo como uma meta cumprida. Então você vai mudar essa historinha de você falar, eu nunca termino o que eu começo, porque você vai começar a realizar. Você vai parar de ser um sonhador para ser um realizador. E eu comecei a fazer isso. E quando chegava no final do mês, gente, vamos supor, mês de fevereiro, nós vamos entrar em fevereiro agora. Eu vou ler um livro de desenvolvimento humano, vou ler um livro de uma área que eu preciso. É do casamento, é do espiritual, é do espiritual, é de saúde, é de saúde. Você escolhe, um exemplo. Gente, chega no final do mês, o que você faz? check. Tica. Olha lá, eu li o livro. Li. Vai lá,
tica. Ah, eu fiz a caminhada? Fiz. Por quê, gente? Porque se no final do mês uma ou outra não tiver saído, o que é que dá para fazer? Dá para corrigir a rota. Então, um dos grandes segredos, né, amigo, é criar pequenas metas. Metas que você vai alcançar. E aqui vai começar a trabalhar o quê? A sua mente. Vai começar a gerar dopamina, vai gerar um monte de sentimento, de realização. Por quê? Porque você cumpriu uma pequena meta. Aí você fica, ah, não, eu quero ter R$ 1 milhão. Amigo, se você não tem, se você nunca Uhum. teve R$ 10 mil guardado, você nunca teve 5 mil, nunca teve 1.000, como é que você vai ter 1 milhão? Não tem jeito. Ô, Léo, e eu faço isso na minha vida. E antes, gente, eu era uma pessoa que colocava no papel 20 coisas para eu fazer no dia. E eu dava conta de cumprir no muito 7. E aí Sim, chegava no final do dia eu frustrada, eu só consegui fazer 7. Eu só consegui fazer 7, eu deveria ter cumprido as 20 que eu me programei. E aí, pessoal, eu tô aqui, ó, com a minha agenda pessoal aqui em mãos. E para hoje eu tenho 3, 6, 7 atividades. E eu estou na minha, ó, já vou até ticar aqui ao vivo, tô ticando aqui, olha. Eu tô na minha quinta atividade, que é gravar esse podcast. E as outras 4 eu já tiquei. Isso daqui me dá uma sensação de que eu tô cumprindo aquilo que eu planejo. O meu cérebro dá todos os gatilhos de prazer, de alegria, né? A dopamina é liberada, todos os hormônios serotonina, ligados, sim. tudo tá sendo liberado, porque eu fui honesta de saber que eu dou conta de realizar 7. E aí, às vezes, você coloca menos atividades, atividades menos complexas, ou, Aline, eu vou ter que fazer uma atividade que é muito complexa no dia. Coloca só ela e cumpra essa bendita dessa atividade complexa. Mas coloque coisas que você vai cumprir. E isso, Léo, tem a ver com a percepção do tamanho da tarefa. Sim, Então, o nosso cérebro, quando ele percebe que uma tarefa é gigantesca, ele cria toda repulsa àquela tarefa. Ele quer fugir, sim, ele quer o caminho mais fácil. É da nossa natureza humana. Então, é verdade. por isso que quando você fala que você quer correr 50 quilômetros, o seu cérebro vai correr dessa atividade. Mas se você vai falar que você vai correr 1 quilômetro, igual eu, vai correr de um poste no outro. Então, minha meta hoje, Aline, real, contando aqui para vocês, é correr até no próximo poste. Aí eu corro até o próximo poste, fico feliz. Aí no outro eu caminho, porque eu tenho que descansar. Aí depois eu corro mais um poste. Eu tô nessa situação. Se eu falar que eu vou correr 5 quilômetros sem parar, eu ainda não dou conta. E se eu tentar ir parar no primeiro poste, eu vou ficar triste e vou desanimar. Eu tenho certeza que eu correndo de um poste no outro, daqui a pouco vocês vão ver uma corredora aí. Sim, gente. E eu desafio a você criar metas mensais aí, ó, mensais ou semanais, e você não começar a ver resultados extraordinários na sua vida. Coloca aí metas, pega um livro, quantas páginas tem, coloca, vou ler um livro no mês, é só contar. Ah, são tantas páginas, calcula ali, coloca, 3 ah, mas eu consigo ler 10, eu consigo ler 20, meu amigo, põe 3. Porque quando você terminar, você vai ver como é que é maravilhoso você concluir. Então o seu cérebro ele precisa disso aí, você vai liberar hormônios, você vai liberar dopamina, serotonina, que vai te dar energia para você ir para o próximo nível. Então, primeiro ponto, amiga, tenha pequenas metas que você possa alcançar e trazer esse prazer aí de realização. Ótimo. Bom, gente, a gente vai ter que acelerar, Léo, porque nós já estamos quase fechando a nossa primeira hora aqui. E o segundo ponto, não menos importante, é comemorar as pequenas conquistas. Yes, isso aí, amiga. Gente, isso é muito importante. Então você aí criou uma meta de um mês, né? Cumpriu, gente, celebra. Leva sua esposa para jantar. Por quê? Porque o cérebro também ele gosta de ser recompensado. Por que que a gente tem tanta dificuldade de, às vezes, parar de vamos falar honestamente, né? A gente tem dificuldade de ir para academia, fazer uma atividade física e tem muita facilidade de comer um doce, comer um sorvete. Porque a academia, o prazer, a recompensa dela é o quê? É demorada. Você vai treinar agora para ter uma recompensa daqui a alguns meses. Já o doce não, você come agora e a recompensa é agora. Então, o cérebro ele gosta de recompensa. Então, quando você coloca uma meta, ainda que seja pequena, e você cumpre ela e você celebra, amigo, você vai ver, você vai ficar motivado para realizar a próxima meta. Então, celebração é algo muito importante. Crie pequenas metas e celebre essas metas, que você vai ver como é que essa chave vai Vai virar aí na virar. sua vida. E é uma coisa que nós não temos muito costume de fazer, que é celebrar nossas pequenas conquistas. Porque muitos de nós na infância escutou assim:
você não fez mais do que a sua obrigação. E aí hoje, quando você realiza algo que no seu ver é pequeno, você vem aquela mente, na sua mente lá, sua mãe ou seu pai te falando: "Você não fez mais que a sua obrigação". Mas calma, olhe com amor para você e veja: "Nossa, eu fiz algo extraordinário". Pode para alguns ser pequeno, mas eu sei que eu venci, eu me venci, eu consegui vencer eu mesmo. A Sim, gente e aí, Léo, vem a terceira parte que eu ia falar, o terceiro ponto aqui, que é evitar comparações. verdade. Então, você venceu você mesmo. Se o outro corre 50 quilômetros e você corre, como eu, de um poste no outro, gente, cada um com seu cada um. Sim. Amiga, a comparação, gente, é algo também muito sério, porque muitas pessoas hoje, elas não conseguem celebrar, elas não conseguem vencer a procrastinação, por quê? Porque elas estão sempre comparando. Gente, se você for comparar a sua vida com o do outro, você sempre vai se sentir mal. Ou você vai se sentir superior, porque você vai se comparar com alguém que está abaixo de você, com Uhum. outras possibilidades, ou você vai se comparar com alguém que está acima. E na comparação a gente sempre vai perder. Então imagine como a gente está falando aqui, você está começando a fazer uma caminhada, fazer uma atividade. A gente tinha um grupo de pedal, né, de bicicleta, e eu lembro disso, que às vezes a gente começava a sair para pedalar, pedalava 10 quilômetros, 20 quilômetros, aí o outro às vezes postava assim: "Ah, para pedalar 10 quilômetros, 20 quilômetros eu nem vou". Eu falei: "Amigo, só de eu ter saído de casa, colocado a bicicleta na rua, eu já sou um vencedor". Aí eu não posso ficar lá olhando o Strava, vendo o cara que pedalou 100, que pedalou 200, por quê? Porque se eu tiver de comparar com alguém, eu tenho que comparar comigo. Eu venci. É igual riqueza. Às vezes você fala: "Não, eu sou tão". Amigo, se eu for comparar com um bilionário, né, uma pessoa, você vai ficar frustrado com um sheik árabe. Compare com você. Como é que você estava no mês passado? Como é que você estava no ano passado? E esse ano, como é que você está? Você melhorou? Você evoluiu? Porque se você melhorou, se você evoluiu, você vai ver como é que isso traz, eu costumo dizer isso e vou repetir, né? Progresso traz felicidade. Então, se você hoje começa a ter progresso, você começa a ver resultado, você vai ver como é que você vai ficar mais feliz e como que você vai conseguir abandonar a procrastinação. Outro ponto importante ainda, Léo, aqui, o nosso quarto ponto, não acredite em atalhos. Tem pessoas que vendem hoje na internet que mudar é fácil, Verdade. que enriquecer é fácil, que ficar milionário é fácil, que ter o corpo dos sonhos é fácil. Não acredite em coisas fáceis demais, não acredite em atalhos. Às vezes, por exemplo, um remédio mirabolante para perder um peso é algo que vai destruir a vida da pessoa, a Sim, saúde da pessoa. Às vezes, esse ficar milionário da noite para o dia é um golpe, sim, que a grande pessoa vai maioria. perder o pouco que ela tem. Então, Léo, comenta aí para nós, por favor, sobre esse quarto ponto, que é não acreditar nos atalhos. Sim, amiga. Tem uma frase também, né, que elucida bem isso, né, que fala que se atalho fosse bom, ele seria caminho. E é algo que realmente eu vejo que atrapalha muitas vezes a nossa vida, é justamente a gente buscar atalho. A gente achar, né, que existe algo assim, uma forma Mágica. mágica que vai mudar tudo. É igual a gente que está aqui gravando podcast, às vezes as pessoas, às vezes até na internet, gente se posiciona, então você está exposto a O todo tempo tipo de todo. pessoa, e às vezes a pessoa vê a gente ali, vê como modelo pronto. Eu já estou aqui quebrando isso para vocês. Gente, nós estamos no processo. Sim. Estamos no processo. Então, dia após dia, gente, dia após dia, a gente está tendo que buscar se superar. Então, assim, não acredite em atalhos. A Aline falou de riqueza, eu ensino sobre prosperidade, sobre riqueza. Hoje mesmo eu estava lá, uma pessoa escreveu no meu post assim: "Você é rico?", né? Porque eu tinha colocado o post, ele escreveu. Aí eu fiquei olhando, eu não quis responder, porque eu vi que era hater, que era alguém que não estava ali para aprender nada. Mas eu fiquei pensando, mas rico comparado a quê? Porque riqueza é algo muito relativo. Prosperidade é algo muito relativo. Se você perguntar para mim: "Você se considera rico?", eu me considero milionário. Por que que eu me considero milionário? Pelo tanto que eu evoluí, pelo tanto que eu cresci nesses últimos anos. Agora, se eu for me comparar com o dono da Tesla lá, eu esqueci, o Elon Musk. Elon Musk, eu vou falar: "Não, comparado a ele eu sou pobre". Então, assim, não busque atalhos, é uma jornada. É uma jornada, é um caminho. E quando você entende isso, você entra por esse caminho, você pode ter certeza que você vai conseguir chegar, se você tiver clareza, se você tiver objetividade. E agora a gente está quase finalizando, pessoal. O quinto ponto aqui, ó, eu dei uma descida aqui na cadeira, deixa eu levantar de novo aqui, aprumar o corpo. Mesmo que cair, levante-se. Tem vez não, tem várias vezes no nosso caminho que a gente tropeça. Mas se você tropeçar, até se você cair,
levanta. Não fica parado aí não, não fica estagnado na sua queda. Levanta. Você tem o poder de levantar. Sim, amiga, isso é algo crucial. Entender isso, gente, vai fazer toda a diferença. Então, a gente está falando aqui sobre algumas estratégias, algumas ferramentas para que você fuja, né, para que você elimine a procrastinação da sua vida, mas você precisa entender que é uma jornada. Por exemplo, eu tenho 36 anos e eu há 36 anos eu treino para poder caminhar e ainda tropeço. Então, se eu faço há 36 anos, né, que eu treino e ainda caio e ainda tropeço, imagina em qualquer mudança que você for fazer na sua vida. Então, você que está nos ouvindo hoje, você fala, não, eu quero eliminar a procrastinação. Eu acho ótimo que você queira fazer isso, mas saiba que vai ter quedas, vai ter Quedas. momentos de alta, vai ter momentos de baixa. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida não é se você caiu, não é se você tropeçou, mas é quantas vezes você está disposto a se levantar e continuar fazendo aquilo que você acredita e fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Ótimo. E agora o sexto ponto que eu acredito que é muito importante vocês entenderem, que é fazer o pior, aquilo que você menos gosta de fazer, fazer primeiro no dia. Exemplo, você tem dificuldade de fazer caminhada. Coloque caminhada, o exercício físico, como a primeira atividade lá do seu dia. Por quê, pessoal? Porque nós acordamos com Pico, um né? pico de força de vontade. Sim. Então, é como se a gente acordasse com a garrafinha cheia de força de vontade. Mas no decorrer do dia, a gente vai gastando a nossa força de vontade. E aquela garrafinha vai diminuindo, vai diminuindo. Se você tem dificuldade de caminhar e deixa para caminhar à noite, corre-se o risco muito grande de você já ter esgotado lá o seu nível Seu de força de reservatório. vontade, seu reservatório de força de vontade, e você desistir de caminhar, falar: "Ah, não, vou deixar para amanhã, hoje eu estou muito cansada". Então, se essa atividade, que é a pior para você, você faz de manhã, você tem mais chances de não procrastinar. Acho que é uma dica muito legal, né, Sim, Léo? não, com certeza, amiga. Você colocar ali, né, como prioridade, dar a sua primícia naquilo que você quer em qualquer área, gente. A gente está falando aqui de atividade física, mas é tudo. Ah, eu tenho dificuldade de ler e tal. Amiga, a primeira coisa, coloca aquilo como prioridade. Ah, eu tenho dificuldade de orar, coloca aquilo como prioridade. E você vai ver como que você vai ter energia para poder resolver, né, essas questões da sua vida. E por último, como vencer a procrastinação? 7 agora, item 7, tenha um mentor ou uma mentora, pode ser uma mulher também, eu também sou mentora. Verdade, gente. Gente, isso é essencial. Não sei se vocês, né, recordam, eu estava falando agora sobre a história do rapaz do ferro velho, né, que comprou a ferramenta lá. Qual que foi o grande diferencial desse rapaz? Ele comprou o equipamento, aquele homem tinha desistido do ouro, e o que que ele fez? Ele buscou alguém especialista. Então, um dos grandes segredos para você vencer a procrastinação é você ter mentores. E o que são mentores? São pessoas que vão te guiar, né, para o próximo nível, pessoas que já viveram, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Eu mesmo trabalho com finanças e por que que eu amo tanto e por que que, graças a Deus, eu tenho tido resultados? Porque eu não falo de algo que me contaram, eu falo de algo que eu vivi. Então eu não ensino para as pessoas apenas aquilo, eu li, não, não, eu vivi. Eu sei exatamente o que é ter que, né, viver uma vida de escassez, uma vida, né, limitada. Eu tive o privilégio, vocês veem que eu estou até mais queimadinho, eu acabei de chegar de uma viagem com a minha família, a gente estava em Porto de Galinhas e desfrutamos, fizemos, né, foi uma viagem assim excepcional. E eu fiquei me lembrando, falei, cara, como que há uns anos atrás isso para mim era Tão tão distante. distante, né, amiga? Tão distante, mas a partir do momento que, eu virei essa chave, hoje eu tenho autoridade para poder ensinar sobre isso. Então, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas você já alcançou?" Não, eu estou longe ainda de alcançar aquilo que eu almejo, aquilo que eu acredito que Deus tem para minha vida. Porém, o que eu aprendi já me proporcionou para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo, coisas extraordinárias. Então, gente, a busca, ter mentores é algo crucial para que você possa se desenvolver e crescer como pessoa. Inclusive, eu e a Aline, nós temos, gente, uma mentoria, né? Nós temos mentoria de finanças, nós temos mentoria de inteligência emocional. Inclusive, no mês de março, né, amiga? No mês de Sim. março, nós estamos aí já programando para a nossa próxima mentoria de inteligência emocional, onde você vai ter ali mentores, pessoas que já vivenciaram e que estão vivenciando, que estão na jornada e que têm algo para te ensinar. Então, você que hoje está aí, busque mentores. Talvez você fale, não, meu problema não é na área emocional, não na área financeira. Busque outra pessoa, busque pessoas para você se inspirar. Talvez você fale, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria. Então, pega o conteúdo gratuito.
vê no YouTube, vê no Instagram, vai nas redes sociais. Então hoje a gente não tem desculpa, gente, para não buscar pessoas que vão nos instruir e nos mostrar qual a melhor maneira de caminhar. E às vezes a gente fica travado, fica limitado, por quê? Porque a gente fala: "Ah, eu não quero investir, ah, é caro aprender isso, ah, é caro". Gente, você não sabe quanto é caro viver uma escassez, o quanto é caro não saber. Quantas pessoas hoje, a Aline falou de golpe aqui, ó, eu vivo isso direto, às vezes a pessoa, ela entra numa pirâmide financeira, perde dinheiro e aí fala: "Meu Deus do céu". Aí você vai ver, por quê? Porque ela não tinha um mentor, ela não tinha alguém que poderia chegar para ela facilmente. Então, por exemplo, hoje a pessoa conversa comigo e fala: "Cara, isso é pirâmide". "Ah, não, cara, isso é uma pirâmide, isso é um golpe". Por quê? Porque não existe isso no mercado. Uhum. Às vezes você está com um problema no seu casamento, procura pessoas, gente, que tem um bom casamento, tem um casamento sólido, tem experiência. Às vezes um cabeça branca, que já viveu, que já passou por aquela situação. Então isso é muito importante, né, amiga? Sim. Tem alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer. Na maioria das vezes, sempre tem alguém que já percorreu o caminho que a gente quer percorrer. Por exemplo, eu trabalho com recolocação, transição de carreira para mulheres. Por quê? Porque eu já vivi isso, é a minha expertise, 18 anos na área de recursos Sim, humanos, e vivi uma transição de carreira. Então, eu sei as dores, os dissabores, as alegrias e as dores. E muitas vezes, Léo, as pessoas não procuram mentores especializados, elas procuram um amigo, um colega, igual você falou, às vezes o pai e a mãe, que é maravilhoso, mas às vezes não tem o conhecimento que você precisa para aquela jornada sim. que você vai ter que percorrer. E para vencer a procrastinação, se você tiver mentores, com certeza o seu caminho vai ser mais fácil aí de percorrer. Exemplo, quem não consegue fazer atividade física e contrata um personal, vai Uh, ter muito mais facilidade do que aquele que vai sozinho, pelejando ali sozinho para academia, né? verdade. E aqui, Léo, a gente fecha as nossas dicas de como vencer a procrastinação nesse sétimo item e chegamos também ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer vocês que estiveram conosco e escutaram até o fim. Gostaria que você agora chegasse na sua, onde você anota as suas atividades e desse um check, porque essa você conseguiu concluir. Parabéns, Verdade. você chegou ao final desse vídeo. Você já está vencendo a procrastinação. E você que porventura parou no vídeo anterior nosso, volta lá e assiste até o final para você dar o segundo check. Verdade. Pessoal, eu quero agradecer também vocês por estar aqui conosco, dizer que é sempre um privilégio, uma alegria. A gente vai buscar também, né, amiga, trazer mais conteúdo com mais frequência. Esse mês de janeiro foi um mês, né, De de férias. férias, mais atípico, mas a gente vai buscar estar alimentando aqui nosso canal com mais conteúdo para vocês. E eu quero que você, desde já, deixe aí, né, nos comentários se esse vídeo foi relevante para você, se você aprendeu. Vou criar o desafio aí para você desse mês de fevereiro, de você criar uma meta e eu quero que você vá lá, crie essa meta e depois você compartilhe com a gente todos os ganhos que você teve, que eu tenho certeza que se você pegar pelo menos parte do que nós falamos aqui e colocar em prática, você vai ter resultados Extraordinário. extraordinários. E para encerrar, né, amiga, eu vou falar mais uma vez só da nossa mentoria que a gente está projetando. Então, você que tem interesse, gente, acompanha a gente lá nas redes sociais para você saber mais informações, que vai ser um trabalho extraordinário aí para esse ano de 2023. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo a minha rede social e a rede social do Léo, onde vocês vão conseguir ter mais informação sobre a nossa mentoria. E um ponto também, você que tem sugestão de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal, faça um comentário. Fala assim, Aline, eu gostaria que vocês falassem disso ou daquilo. Nós vamos ler todos os comentários, nós lemos todos os Sim. comentários, né, Léo? E vamos atender, quem sabe, aí o seu pedido. Então, tem alguma sugestão de tema? Escreva para nós, porque nós vamos ter o maior prazer de trazer esse conteúdo para vocês. Pessoal, beijão então para vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham aí um mês de fevereiro extraordinário e que vocês possam colher muito ganhos através desse aprendizado, tá bom? Beijão. Desejo para você que está assistindo de manhã ou à noite ou à tarde um excelente dia para você. Que de fato esse ano seja o melhor ano da sua vida até então. Até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.